Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Vernon Marasquim e essa daqui é a Academia YoPro e você está na aula de meditação para iniciantes. Seja muito bem-vindo. Como eu falei, o meu nome é Vernon, eu sou consultor, professor e palestrante nos temas de qualidade de vida e alta performance. Eu também sou o diretor responsável por uma escola do The Rose Method aqui em São Paulo, no bairro da Vila Madalena. Em primeiro lugar, eu quero agradecer e parabenizar a Academia YoPro, que está com essa iniciativa de trazer para você um monte de conteúdo extra, agora nesse momento em que a gente está mais dentro de casa. Eu espero que você goste bastante desse conteúdo, aproveite para navegar pelas demais aulas e ver que outras modalidades você também se interessa. Eu trabalho com o The Rose Method e no nosso sistema nós entendemos que a chave para você conquistar bem-estar, qualidade de vida é a reeducação de hábitos, ou seja, é a construção de um comportamento dia após dia que possa nos conduzir a esse estado de maior performance através de novos hábitos, através de novas atitudes no nosso dia a dia. A prática da meditação é um desses hábitos. Hoje nós já sabemos que a meditação está mais do que comprovada como uma ferramenta excelente para produzir esse tipo de resultado para nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para treinar um pouquinho, uma aula de abertura para você conhecer um pouco mais sobre esse tema. Eu preciso te avisar que essa é uma aula de iniciantes, ou seja, se você já conhece a prática da meditação, não sei se vai encontrar aqui algo de muito novo. Como é uma prática mais introdutória, você pode convidar os amigos, pode convidar familiares para praticar aqui junto com você. Então pause um pouquinho o vídeo, chame lá as pessoas da casa, veja quem mais pode vir praticar contigo para a gente fazer um treinamento juntos, tá bem? Uma outra coisa a respeito da dinâmica da nossa prática é que você deve ter um espaço à sua volta que seja minimamente aconchegante para a sua prática, né? Então aqui eu tenho um espaço preparado, mas se você em casa não tiver um espaço assim, você pode afastar um pouco ali alguns móveis e se sentar em cima de um colchonete ou de um cobertor dobrado. Tipicamente, as práticas de meditação são feitas na posição sentada com pernas cruzadas. Se você tiver qualquer desconforto, você pode se sentar numa cadeira, numa poltrona, mas não é o ideal. O ideal seria você insistir um pouco na posição sentada com pernas cruzadas, até para treinar um pouquinho ou soltar essas articulações. Eu só não recomendo que você se sente em cima da cama. Normalmente, por causa do tecido mais macio do colchão, a gente fica meio desconfortável, meio instável, né, no colchão, então eu não recomendo que você faça em cima da cama, né? Ou fazer no chão, ou numa cadeira, ou numa poltrona. Uma outra coisa que eu quero comentar antes da gente iniciar é que essa prática, na verdade, contém 4 elementos dos nossos treinamentos técnicos. O primeiro deles, nós vamos fazer alguns exercícios para mexer o corpo, até para preparar a musculatura e as articulações para a posição sentada com pernas cruzadas. O segundo exercício, a segunda ferramenta que nós vamos usar, são os exercícios respiratórios, e nós vamos treinar um pouquinho da respiração ideal para você manter durante a prática da meditação. Em terceiro lugar, nós vamos treinar um exercício de concentração para aquecer um pouco a mente e nos preparar melhor para o exercício da meditação. E finalmente, nós vamos treinar a meditação em si. No nosso sistema, a prática da meditação é um exercício para você, através de níveis profundos de concentração, aquietar a mente até estabilizar o pensamento por completo. Isso não é fácil de conseguir, por isso nós precisamos de bastante treino. E no nosso sistema nós treinamos os exercícios de unidirecionalidade da mente, ou seja, na prática da meditação, quando chegar na hora, eu vou te dar um único objeto para você se concentrar sobre ele. E se você conseguir fixar muito bem o seu pensamento sobre esse objeto, ao longo do tempo, com o tempo de treino, o tempo de práticas, você consegue atingir o estado de meditação. Então tá bem, chega de enrolação, vamos começar o nosso treinamento. Como eu falei, é muito importante para a prática da meditação que você tenha conforto na posição sentada com pernas cruzadas. Então nós vamos começar com a prática de uma posição de alongamento e flexibilidade, para soltar um pouquinho os joelhos, os quadris e as costas. Então venha comigo, olha só. Sentado no chão, você vai juntar as plantas dos pés, uma com a outra, e deixar os pés assim afastados do corpo, mais ou menos 1,5 palmo ou 2. No começo, quando eu comecei a praticar, eu mal conseguia me segurar aqui, eu precisava pegar nas pernas para não cair para trás.
Mas com um pouquinho de treino você vai soltando um pouco, vai ganhando mais essa mobilidade dos quadris e os joelhos vão se aproximando do chão. Se você tem boa flexibilidade, você pode trazer os pés bem próximos do corpo e treinar a baixar bem os seus joelhos até que os joelhos realmente toquem no chão. Se a musculatura estiver um pouquinho rígida, um pouquinho mais dura, você pode deixar os pés um pouquinho mais para frente e fazer como eu fazia no início, de se segurar nos tornozelos, evitando cair para trás. Aqui o nosso objetivo, na verdade, é deitar o tronco para frente. Então, segure com as mãos nos dedos dos pés, respire profundamente, puxando o ar. E então, expirando, flexione o tronco para frente, tendo como objetivo tocar com a testa no chão. Essa é a nossa meta. Talvez nós não consigamos chegar lá na primeira aula, não tem problema. Nas nossas práticas, nós vamos conquistando esse tipo de resultado aos pouquinhos. Se você tem muita rigidez, treine só se acomodar aqui de um jeito que você realmente sinta soltar e alongar a musculatura das costas, flexibilizar um pouquinho o joelho e os quadris, porque essa posição aqui acaba nos dando um preparo para que quando você for fazer depois a prática da meditação, o corpo não seja um obstáculo. Eu conheço a meditação desde 1999, quando eu comecei a treinar. E o que eu descobri, primeiro como praticante, como aluno, depois como instrutor dando aulas, o corpo é o nosso primeiro obstáculo. Então, se você consegue relaxar o corpo aqui, descontrair a musculatura e se soltar mesmo, você vai sentir que a mobilidade dos músculos das costas aumenta e o corpo deixa de te atrapalhar tanto quando for a hora de treinar mesmo a meditação. Então agora faça uma inspiração profunda novamente, puxe bastante o ar, expire e avance buscando a sua melhor versão, como se quisesse tocar com o queixo ou a testa no chão lá na frente e o abdômen no piso antes dos pés. Esse tipo de performance pode ficar para a nossa próxima aula, não precisa conquistar ela hoje, tá bem? Quando você retornar, nós vamos fazer o seguinte: estenda a sua perna direita. Deixa a perna direita aqui estendida e passe com a perna esquerda por cima dela, tocando a planta do pé esquerdo no chão para o lado de lá da perna. Agora vem aqui com o braço direito. O braço fica entre o tórax e o joelho, entre o tórax e a coxa. A mão esquerda no chão ali atrás. Você respira fundo e torce, olhando por cima do ombro. A ideia da torção aqui é continuar esse processo de soltura, de descontração dos músculos das costas e te permitir uma permanência, uma flexibilidade maior na prática da meditação. Aqui nós não vamos ficar muito tempo, mas preste bastante atenção. Evite flexionar o cotovelo, levantar a mão. Aqui o objetivo seria alcançar com a mão direita no joelho, mas o braço pode ficar aqui pendurado no centro, não tem problema. Cuide também para não errar a posição das pernas e dos braços. Você tem o braço direito à frente com a perna esquerda levantada. Se você fizer com a perna trocada, você vai sentir que a perna não te dá alavanca, não te dá encaixe para fazer a torção e o joelho fica caindo. O ideal é que o uso do braço seja mesmo como uma alavanca e ao empurrar o joelho flexionado, você realmente sente torcer com a coluna. Retornando aqui, faça isso com inspiração. Vamos trocar o lado, estendendo a perna esquerda lateralmente e passando a perna direita por cima. Feito isso daqui, a perna direita vai estar por cima, o braço esquerdo vem entre a coxa e o tórax, a mão direita no chão lá atrás e você torce. Cuide aqui com vários detalhes. Primeiro, não deixe a mão muito longe lá atrás, senão o tronco vai ficar caído. A palma da mão vem no chão pertinho da base da coluna. O segundo item, e isso é muito comum, a execução com ombros enrugados e a cabeça parece que afundada no tórax. Faça o movimento contrário, empurre os ombros para baixo, tracione com a coluna e o pescoço, olhando bem por cima do seu ombro direito para torcer. Aqui você vai notar que ao esvaziar os pulmões consegue avançar mais. Então faça isso no finalzinho, torça bem, expirando e precisando do ar, inspire retornando. E agora você vai juntar as duas pernas. Perna direita e perna esquerda, dois joelhos bem estendidos, pés unidos, entrelace os dedos das mãos, eleve os braços, espreguice para o alto, tracionando, e depois expire, flexionando o tronco para frente,
segurando com as mãos nos tornozelos e tombando a cabeça. Essa posição é um pouco parecida com aquela outra, a nossa primeira. Nas primeiras tentativas a gente mal alcança o joelho e fica caindo para trás. Se for o caso, não tem problema, você pode até segurar na roupa para não cair para trás e, na verdade, se puxar para frente. Mas aqui nós estamos tentando avançar com as mãos em direção aos pés, se possível pegar com as mãos os dedos dos pés, puxar os pés para trás e avançar como quem busca tocar com a testa nos joelhos. Segurando e puxando os pés para trás fica um pouco mais difícil, então se você quiser suavizar, deixe os pés estendidos, as mãos nos tornozelos e venha avançando aos poucos. Quando a musculatura está muito rígida, o corpo está mais sedentário, ao fazer movimentos de anteflexão assim, parece que um choque elétrico se irradia pelas costas. Você não deve praticar com desconforto. Se for o caso, volte um pouquinho e permaneça num ponto anterior. No nosso método, você nunca deve se esforçar excessivamente. A regra é bem clara: esforce-se sem forçar. Você quer o ganho da mobilidade das costas, mas não a ponto de machucar. Solte todo o ar e aproxime a testa dos joelhos, o máximo que você puder. E depois, inspirando, eleve o tronco, desenrolando com as costas até a verticalidade. Toque as mãos no chão, lá atrás da linha dos quadris. Então, inspire, eleve os quadris bem alto e tomba a cabeça para trás. Com a cabeça tombada para trás, você intensifica a elevação dos quadris, força nas costas e nas coxas. E então, sente-se novamente. Essa última posição foi só para compensar o esforço da anteflexão. Aqui nós passamos então para o treinamento de uma descontração da região cervical. Faça uma inspiração profunda e tombe a cabeça para trás. Respirando normalmente, faça um movimento de giro com a cabeça em torno do pescoço. Nós vamos fazer somente 2 voltas. Primeiro você faz o giro para um dos lados e depois compensa fazendo o giro para o outro lado. Tente fazer um movimento bem amplo, né? Como quem quer encostar as orelhas nos ombros a cada volta. Quando completar o último giro, finalize com a cabeça bem tombada para trás. Agora inspire e eleve os ombros como se quisesse tocar os ombros nas orelhas. Segure aqui por alguns instantes e depois solte. Solte o ar e os ombros de uma só vez. Muito bem, agora que nós demos uma pequena soltada na musculatura do corpo, nós vamos treinar um pouquinho um exercício de respiração. Como eu falei, essa é uma prática de introdução, então eu vou passar para você 2 respiratórios muito simples, mas que eu tenho certeza que podem ajudar muito na sua prática da meditação em busca da concentração e de estados de consciência. O primeiro exercício respiratório que nós vamos treinar é o seguinte: sentados com as pernas cruzadas, as mãos sobre os joelhos, você deixa a coluna bem ereta e acomoda o corpo nessa posição. Então, solte todo o ar e esvazie os pulmões ao máximo. Expirando, solte mais, até sentir que não sobrou nada de ar nos pulmões. Você vai se perceber com o abdômen retraído. Para o ar entrar, relaxe o abdômen para frente. Aqui você está treinando descondicionar o movimento respiratório peitoral. É muito comum quando nós estamos sob muito estresse ou em situações que gerem ansiedade, você fazer a respiração exclusivamente torácica e peitoral. Então você fica respirando aquela respiração ofegante aqui em cima. A respiração baixa, a respiração abdominal, ela é o inverso disso. Todas as vezes em que você expira, o ar sai pela retração do abdômen. Você contrai o abdômen para dentro, o ar sai. Para o ar entrar, relaxe o abdômen para frente. O abdômen sai, ele se projeta para frente, o ar entra pelas narinas. Sempre nós fazemos a respiração nasal, tá bem? Então, inspire e expire exclusivamente pelas narinas, fazendo o movimento da respiração abdominal.
Para o ar sair, você retrai o abdômen, para o ar entrar, você relaxa. Se você quiser, pode garantir que o movimento respiratório está acontecendo como deve, colocando as mãos sobre o abdômen. E aí você começa expirando. Solte todo o ar, esvazie bem os pulmões, você vai notar no tato das mãos que o abdômen entra. Agora, para o ar entrar, relaxe o abdômen para frente e a parede abdominal deve empurrar as mãos para frente. Enquanto eu vou falando aqui, você já vai fazendo daí. E repita vários ciclos, um após o outro. Não é preciso acelerar o movimento respiratório. Pelo contrário, você pode tornar o movimento bem sutil, bem amplo e bem consciente. Aliás, a consciência respiratória é um dos fatores mais importantes nos exercícios que envolvem técnicas respiratórias. Evite dispersar, evite deixar a sua mente vaguear. Esteja presente de fato aqui e agora no movimento do exercício da respiração abdominal e você já vai estar dando os primeiros passos para uma boa prática de meditação. Depois de fazer algumas vezes a respiração abdominal, acrescente a ela tempos de retenção com os pulmões cheios e tempos de retenção com os pulmões vazios, ou seja, você inspira, descontrai o abdômen para frente e para um pouquinho. Fica um pouco ali com os pulmões cheios. Na hora de soltar o ar, você expira, recolhe o abdômen e fica também um pouquinho com os pulmões vazios. Normalmente é mais difícil ficar com os pulmões vazios do que cheios, mas por enquanto não se preocupe tanto com isso. Apenas treine marcar muito bem cada uma dessas 4 etapas da sua respiração. Você tem a primeira etapa da inspiração, dilatando a parede abdominal, uma segunda etapa, retenção com os pulmões cheios, segure ali um pouquinho. Daí uma terceira, a exalação, retraindo a parede abdominal. E finalmente a quarta e última, a retenção sem ar. Você para sem respirar durante algum tempo. Precisando do ar, aí sim você inspira e repete todo esse processo. Faça isso algumas vezes. Muito bem, nós vamos passar então para um terceiro e último exercício de consciência respiratória, que é a respiração imperceptível. Acompanhe comigo a seguinte descrição. Nós vamos começar fazendo uma inspiração profunda. Então agora, puxe bastante o ar, puxe ar. Inspire fundo, puxe, puxe, e você vai sentir força com os músculos respiratórios para ficar assim com os pulmões cheios. Agora expire. Expire, esvazie bem os pulmões, contraindo os pulmões com os músculos respiratórios até soltar todo o ar. E você vai notar que também precisa fazer força para ficar com os pulmões assim bem vazios. Agora inspire e relaxe. Descontraia a musculatura respiratória ao máximo. Se você conseguir descontrair e soltar os músculos respiratórios, como é esperado aqui, você vai notar duas coisas. Primeiro, obviamente você continua respirando, o ar continua entrando e saindo, mas agora com a mínima projeção, o mínimo movimento. Se você estiver com os músculos respiratórios totalmente descontraídos, o ar passa a entrar e sair com um movimento bem discreto. Quanto menor esse movimento, melhor. A segunda coisa que você vai perceber é que esse movimento passa a ser abdominal, como nós fizemos no início desses respiratórios. O ar entra por uma discreta soltura da parede abdominal para frente e o ar sai por um discreto recolhimento da parede abdominal. Quando você tenta fazer a respiração imperceptível, a respiração inerte, ou seja, você está tentando fazer o movimento respiratório mais sutil possível, é comum dar um pouquinho de falta do ar. Se você sentir falta de ar, respire fundo, renove o seu fôlego respirando amplamente, expire e tente de novo. Você vai notar que isso é também um sinônimo de inquietação. Todas as vezes que nós estamos ansiosos ou inquietos, a respiração responde. É como se os estados emocionais fossem diretamente ligados com a nossa respiração.
Então aqui eu estou tentando tranquilizar o meu corpo através da respiração mais tranquila, mais superficial. O nome do exercício, respiração imperceptível, não é à toa. Se eu estivesse olhando você respirar assim, eu não deveria conseguir ver o movimento respiratório. O movimento respiratório seria tão sutil, tão suave, que olhando de fora você realmente não consegue enxergar. Então, enquanto eu vou dando aqui mais algumas explicações, treine ir fazendo o respiratório daí. E se você tiver qualquer sensação de falta do ar, respire fundo, renove o seu fôlego e aí repita tentando de novo. Se nós fôssemos fazer um gráfico da sua respiração, imagine que um movimento de inspiração amplo levaria o desenho do gráfico lá para cima e um movimento de exalação profunda levaria o desenho do gráfico lá para baixo. Aqui você está tentando respirar como se essa ondulação respiratória fosse a mais chapada, a mais inerte, a mais flatlined possível. Ou seja, você está tentando respirar com um movimento respiratório mais sutil, mais discreto e com o mínimo movimento dos músculos respiratórios. Esse seria o ideal. Uma outra forma de explicar esse exercício é a seguinte: a respiração imperceptível deve ter a mínima projeção do ar pelas narinas, ou seja, todas as vezes que eu inspiro ou expiro, eu mal sinto o ar entrar e sair. Se eu colocar a mão diante das narinas, eu não deveria sentir no tato da mão a projeção do alento. Agora, imagine se eu colocasse aqui uma pluma diante do rosto e eu tentasse respirar sem perturbar, sem movimentar essa pluma, aí seria o ponto ideal. Mas não se preocupe, nas primeiras tentativas é um pouco mais difícil de manter esse exercício, mas eu já arrisco dizer que a essa altura, depois de permanecer nele alguns instantes, você já começa a sentir um certo grau de aquietamento e recolhimento. Esse estado que o respiratório nos induz é fundamental para a prática dos exercícios de concentração e de meditação. Muito bem, continue com a respiração imperceptível. E agora nós vamos mudar a posição das mãos. Nós estávamos fazendo os respiratórios com as mãos sobre os joelhos e agora nós vamos colocar as mãos sobre as pernas ou os pés, a depender da posição em que você estiver sentado. As mãos ficam em formato de cálice ou de concha, sendo que os homens têm o dorso da mão direita por cima e as mulheres o contrário, o dorso da mão esquerda por cima, tá bem? Esse é um gesto que favorece muito a esse estado de concentração e introspecção que nós precisamos para fazer esses exercícios todos, tá bem? Então, mantendo as mãos nessa posição, nós vamos passar a uma terceira etapa do nosso treinamento, que são os exercícios de concentração. Para a prática do treinamento de concentração de hoje, nós vamos usar figuras geométricas. Então, antes de mais nada, feche os olhos e mantenha os olhos fechados durante toda essa etapa. Eu vou continuar por aqui, prometo. Com os olhos fechados, você vai imaginar uma tela em branco. Sabe quando você vai ao cinema e o filme ainda não começou e você vê a tela do cinema em branco? É mais ou menos isso. Feche os olhos, mantenha os olhos fechados e traga para a mente consciente a imagem de uma tela em branco. Sobre essa tela em branco, você vai projetar a figura de um quadrado. Imagine então os contornos de um quadrado projetado sobre uma tela em branco. Concentre-se na imagem do quadrado. Eu vou permanecer alguns segundos em silêncio e você deve manter a imagem do quadrado fixa, como se estivesse contemplando uma fotografia. Mantenha o olhar fixo, esse olhar interno, fixado na imagem de um quadrado durante alguns instantes. Concentre-se. Agora que você conseguiu fixar o seu pensamento na imagem de um quadrado, imagine que o seu quadrado está dentro de um triângulo, ou seja, visualize um triângulo maior do que o quadrado, de forma que o quadrado caiba dentro dele. E você deve se concentrar nessas duas figuras geométricas a partir de agora. Imagine e visualize o quadrado e o triângulo projetados sobre a sua tela mental. Concentre-se.
Mantendo a sua mente muito concentrada, visualize o quadrado dentro do triângulo e as duas figuras dentro de um círculo. Ou seja, imagine um quadrado, um triângulo maior, o quadrado dentro do triângulo, e então imagine o quadrado e o triângulo dentro de um círculo. Visualize, contemple e imagine essas três figuras geométricas da forma como eu descrevi e mentalize que elas estão paradas, inertes, como se fosse a imagem de uma fotografia, como se fosse um desenho fixo no papel. As imagens não devem girar, não devem se mexer, não devem mudar de forma alguma. Mantenha-se concentrado na imagem do quadrado, do triângulo e do círculo. Concentre-se. Agora, mantendo a imagem do quadrado, do triângulo e do círculo no seu pensamento. Imagine que o quadrado é vermelho, que o triângulo é amarelo e que o círculo é azul. Imagine as figuras sobrepostas de forma que você possa visualizar o quadrado vermelho, o triângulo amarelo e o círculo azul. Mantenha a mente focada. Se você tiver dificuldades e a sua mente vagueia, treine eliminar as cores ou eliminar até uma ou duas figuras geométricas, voltando e ficando somente com o quadrado, até que a sua concentração seja suficiente para manter no pensamento o quadrado, o triângulo, o círculo e, se possível, o quadrado vermelho, o triângulo amarelo e o círculo azul. Concentre-se nessa imagem que eu descrevi, mantenha ela vívida no seu pensamento e não deixe que dispersões atrapalhem a sua concentração. Quaisquer dispersões que surgirem devem ser gentilmente afastadas e você deve tentar retomar o exercício, ampliando assim o seu poder de foco e a sua concentração. Faça essa técnica durante mais alguns instantes. Concentre-se. Muito bem, você pode finalizar esse exercício de concentração e se você conseguiu ficar sentado com pernas cruzadas esse tempo todo, talvez os pés estejam formigando. Então você pode aqui estender um pouco as pernas, movimentar um pouco os pés, massagear com as mãos as coxas, os joelhos, as panturrilhas, devolvendo as sensações normais das pernas. Isso é muito comum sentir formigamento nos pés. A prática da meditação exige que nós fiquemos mesmo sentados com pernas cruzadas, então é natural dar um pouco essa sensação de formigamento nos dedos dos pés. Se você movimentar um pouco os pés, isso já logo passa. Nós fizemos o exercício da concentração e você deve ter tido já uma primeira experiência com essa capacidade de visualização que nós temos. Você deve conseguir trazer à sua tela mental um objeto, mantê-lo fixo durante um tempo e depois finalizar o exercício. Uma boa meta seria conseguir ficar por uns 5 minutos. Se você conseguir manter o exercício por 5 minutos, já está excelente, já é uma excelente prática. Você pode ir aumentando aos poucos até chegar em 10 minutos, e aí quando chegar em 10 minutos você pode fazer 2 vezes ao dia. Eu gosto de fazer de manhã ao acordar, mas você também pode fazer à noite antes de dormir. É uma forma bem legal de começar o seu dia e é uma forma bacana de você se aquietar antes da sua noite de sono. Bom, agora que o formigamento nas pernas já passou, podemos voltar para a posição sentada com as pernas cruzadas. Veja lá se você consegue ficar confortável aqui. Retome também aquele gesto feito com as mãos. Os homens têm o dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda e as mulheres o contrário, o dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita. Acomode-se assim. Aqui vai começar de fato o nosso treinamento de meditação. Tudo o que nós fizemos até aqui foi só um preparatório para você conseguir chegar nesse momento
na sua melhor performance para justamente conseguir a meditação. Nós vamos fazer, em primeiro lugar, uma consciência do corpo. Observe-se e sinta o apoio do seu corpo no chão, a solicitação das pernas. Tente tornar-se confortável, firme e estável na medida do possível. Sentindo que o corpo está bem firme, bem confortável, que as mãos se acomodam muito bem, inicie a respiração imperceptível que nós treinamos antes, tentando inspirar e expirar com a mínima projeção do alento. Finalmente, inicie o treinamento de concentração. Hoje nós vamos fazer a concentração no símbolo do Om. O Om é esse símbolo que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Em primeiro lugar, mantenha os olhos abertos e observe o símbolo durante algum tempo. Ele se parece com o número 30 e com alguns elementos a mais ali, sendo que o traçado dele é todo antigo, todo rebuscado, como uma escultura desgastada pelo tempo. Coloque o seu olhar sobre a imagem dessa figura e agora feche os olhos. Com os olhos fechados, tente trazer à sua tela mental a figura novamente. Se você não conseguir reproduzir mentalmente a figura, abra os olhos, observe a imagem mais uma vez, mantenha o seu olhar fixado nela por alguns segundos, depois feche os olhos e treine novamente desenhá-la mentalmente, fazer com que o seu pensamento se fixe na mesma imagem. A imagem e o símbolo do Om vem sendo utilizado pelas mais diversas culturas como objeto de concentração, com o objetivo de se alcançar a meditação. Então é um tipo de símbolo que carrega uma força muito ancestral, muito intensa e que nos facilita a prática da meditação e a alcançar os resultados propostos por ela. À medida em que você fixa o seu pensamento na imagem do Om, concentre-se nessa imagem e não deixe a mente dispersar. Mantenha o olhar fixo nessa imagem, caso tenha dificuldades em desenhá-la mentalmente, e você vai notar que chega uma hora que, ao fechar os olhos, o símbolo do Om parece gravado na retina, e isso nos ajuda. A ideia é que seja um esforço mental e você possa construir o símbolo mentalmente e mantê-lo em pensamento durante alguns instantes. Nós vamos iniciar então alguns momentos de silêncio. Durante o silêncio, feche os olhos, mantenha os olhos fechados, a respiração muito superficial, o corpo acomodado e veja se você consegue manter a imagem do símbolo do Om no seu pensamento. Concentre-se. Muito bem, finalize esse treinamento de concentração fazendo uma inspiração bem ampla e profunda e expirando devagar. Que tal? Eu espero que você tenha conseguido fazer o exercício, eu espero que você tenha gostado dessa prática. A prática da meditação, ela tem vários efeitos, mas eu queria destacar aqui 3 impactos positivos desse tipo de treinamento no praticante.
O primeiro deles é no nível emocional. Ao final de uma prática de meditação, você deve se sentir muito melhor, muito mais estável, com muito mais bem-estar. A meditação ela é uma das ferramentas que nós utilizamos para promover inteligência emocional e para desenvolver soft skills. Normalmente o nosso emocional ele fica à deriva, como um barco sem capitão. E se você assume o leme das suas emoções, para você conseguir fazer isso, você precisa de mais estabilidade interna. E você consegue essa estabilidade através da prática da meditação. Um outro efeito que a prática da meditação também pode proporcionar é o aumento do foco, da concentração, da tenacidade mental. Você já provavelmente se pegou tentando ler um livro e passou ali algumas poucas páginas, se distraiu e foi fazer outra coisa. Nós vivemos um momento em que a nossa mente é muito estimulada com dispersões. Dispersões pipocam na nossa tela o tempo todo, né? Como imagens e mensagens e e-mails que estão o tempo todo chamando a nossa atenção. E de uma certa forma isso acaba nos condicionando para ter a mente a mil o tempo todo. Só que isso nos faz muito mal, nossa concentração perde potência, perde força. A concentração não é um músculo, mas se você treinar, também se desenvolve e ganha força. E a prática da meditação é uma excelente ferramenta para nos dar essa força. Por último, a prática da meditação nos dá algo que eu acho valiosíssimo, que é clareza mental. Provavelmente você já se pegou numa situação ambígua em que precisava tomar uma decisão e às vezes até precisava de velocidade na tomada de decisões. A meditação, na medida em que aquieta as nossas emoções, que afina, que fortalece a nossa concentração, nos dá também clareza mental, velocidade no poder decisório, capacidade de enxergar as situações com mais clareza. Imagine o seguinte, quando nós acordamos de manhã, parece que a nossa mente é toda nebulosa e nós ainda não temos total consciência, né, de nós mesmos, do que temos para fazer no dia. E aí você para e faz o seu exercício de meditação. Você exige da sua consciência que desperte, que se torne afiada, focada, e aí você vai para o seu dia com um poder de foco, uma clareza mental muito maiores. Finalmente, a prática da meditação, ela é incrível e muito prazerosa por si só. Uma vez eu vi uma definição da dança que dizia que a dança era composta de movimentos corporais cuja finalidade eram eles próprios, ou seja, a finalidade da dança é dançar. Então, quando alguém falar para você sobre meditação e se estender muito nos benefícios da meditação e tal, quem pratica meditação, na verdade, sente que meditar é um objetivo em si só, não é preciso nenhum benefício, nenhum resultado. Tudo isso são como consequências secundárias extremamente prazerosas e positivas, extremamente bem-vindas, mas que, se você persistir na prática da meditação, você vai extrair um grande prazer dela mesma, como se meditar fosse uma arte e a prática da meditação a expressão do artista. Eu espero que você goste muito desse tipo de interpretação e que você realmente faça da meditação um hábito, tornando a meditação uma prática diária. Como eu falei, você pode fazer apenas alguns poucos minutos e já colher excelentes resultados. Mas se você quiser mesmo progredir na prática, experimente fazer 2 vezes ao dia, de 5 a 10 minutos cada tentativa, prolongando cada vez mais gradualmente, de forma prazerosa, tá bem? Gente, essa foi a nossa prática de meditação para iniciantes. O meu nome é Vernon Marasquim, você me encontra no Instagram, você me encontra nas redes sociais. Meu nome Vernon é Vernon e Marasquim Marasschin, tá bem? Faça uma busca lá que você me encontra facilmente. Antes de encerrar, eu queria agradecer muito a IOPRO, a Academia IOPRO 24/7, por essa iniciativa e por essa oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo. Se você quiser saber mais, clique aqui nas outras modalidades também, tá bom? Um forte abraço e nós nos vemos na próxima aula.